Olá pessoal, com grande satisfação iniciamos mais uma aula de eletrônica digital e hoje para fechar aí, para finalizar a matéria de contadores. E hoje nós vamos falar um pouquinho da parte prática dos contadores, nós vamos falar do datasheet do 7490, né? Nós vamos estudar as outras funções que nós temos no 7490, estudar as pinagens, né? Ele é um componente composto por 14 pinos e a gente representa o Q3, Q2, Q1, Q0, que são as saídas, e também nós representamos o MR1, MR2 e o clock, que são as nossas entradas. Mas ele tem outras entradas também, é um componente um pouco mais complexo do que a gente tem estudado até então. Nós vamos também dar uma olhada como que vai funcionar a questão de um relógio digital, como que um relógio digital funcionaria, né? Como que seria um relógio digital a partir do 7490, né? Para a gente poder aplicar, né? Para a gente poder dar uma aplicação ao que nós estamos estudando. E a gente vai começar então a nossa aula fazendo uma revisão da aula passada, que nós vimos a parte do cascateamento dos contadores, né, e o reset forçado desses contadores cascateados. E aí a gente aproveita e também faz a correção dos exercícios que eu deixei para validação da sua presença. A revisão de cascateamento de contadores, né? Nós vimos então que os contadores eles podem ser cascateados e no caso, se eu quiser uma contagem de 00 até 99, eu vou precisar, claro, de usar dois contadores, né? Dois contadores 7490. E aí, né, é lógico, quando a gente pensa, né, em pegar dois contadores e fazer a contagem de 00 até 99, é lógico que a gente já está pensando no complemento disso, que é de colocar ali um decodificador com um display, né, que a gente estudou lá nas aulas de decodificador, nas aulas de display, onde nós interligávamos o decodificador juntamente com o display. E agora conectando ao contador, né, para que ele conte binário, e o decodificador pega esse número binário e converta num binário que o display consegue mostrar em decimal equivalente a esse binário. Bom, então se eu quiser contar de 00 a 99, nós vimos então que a primeira coisa que nós teremos que fazer é interligar, né, o MR1 e o MR2 dos dois contadores, né? Nós vamos ter então um contador da dezena, né, e um contador da unidade. Então esse aqui seria o da dezena e esse aqui seria o contador da unidade. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é ligar o MR1 e o MR2 no Terra para que ele possa contar de 0 a 9, senão ele vai ficar travado, né? Ele vai ficar travado no 0, porque ele vai entender como 1 e 1, vai fazer uma vez 1, inverteu, virou 0, e aí ele não vai contar porque ele vai ativar todos os clears. Então eu tenho que jogar aqui as duas entradas, ou uma delas, né? Mas dos dois contadores no GND. Bom, e aí nós vimos o seguinte, que a maneira correta de nós fazermos isso, né, de fazer o cascateamento entre esses contadores, era pegando o Q3 da unidade, né, e ligando no clock da dezena. Tá? Essa era a solução para que a hora que o contador da unidade chegar no 9 e passar para o 0, o contador da dezena vai sair do 0 e vai para o 1. Então nós vimos que existe se eu pegar aqui essa ligação do Q3 para o clock e puxar aqui para eu analisar isso no osciloscópio, por exemplo, né, como que isso ficaria? Se eu analisasse essa forma de onda no osciloscópio, eu teria justamente essa forma de onda aqui embaixo. Quando ele contar lá o 0, ele vai mandar 0, né, porque aí a gente vai estar analisando aqui o Q3, né? Então quando ele manda 0, conta o 0, ele vai mandar o 0. Quando ele contar o 1, né, ele também vai mandar o 0. Quando ele contar o 2, manda o 0 também.
mesma coisa com o 3, com o 4, com o 5, com o 6, com o 7. Agora, quando ele contar o 8, né? Então assim, ó, de 0 a 7, ele mandou só 0 aqui para o nosso gráfico, tá? Então, partindo aqui do 0 até o 7, ele mandou só nível lógico 0. Quando ele foi para o 8, aí ele mandou nível lógico 1. Foi aí que o nosso gráfico subiu, né? De 0, que estava no 7, para 1, que estava no 8. Só que isso aqui para o clock é uma borda de subida. E a entrada do clock é a entrada de um flip-flop tipo T. E essa entrada do flip-flop tipo T, quando recebe uma borda de subida, nós vimos que ele é Q anterior, ou seja, ele permanece do jeito que ele estava. Depois, quando ele mostra o 9, ele também continua em 1, né? Aqui ele continua em 1. E depois, quando ele volta para 0, ele está voltando para essa situação inicial aqui, onde o Q3 vai para 0, né? E aí, nesse momento, quando ele passa do 9 para o 0, ele vai fornecer justamente o que para o clock da dezena? Ele vai fornecer uma borda de descida. E nós sabemos que o combustível para o contador contar é a borda de descida. Então, como ele vai receber essa borda de descida, então ele vai fazer uma contagem e ele vai contar então de 0 para 1, né? Ele vai fazer um incremento aí binário. O decodificador vai pegar essa informação e vai mostrar no display, então você vai ter a ideia de que de 0,9 ele vai para 1,0, porque o 9 ele volta automaticamente e do 0 ele vai contar para o 1, porque ele vai receber justamente essa borda de descida. Tá? Então nós vimos que dessa forma nós conseguimos fazer o cascateamento dos contadores. E aí, né, olhando um pouquinho para o relógio digital, né, em termos de relógio digital, a aplicação desse contador num relógio digital, que eu quero que conte de 0 horas, 0 minutos, 0 segundos, até 23 horas, 59 minutos e 59 segundos, eu vou precisar então de 6 contadores, né? Esses 6 contadores eu vou pegar 2 para a hora, né? 2 para o minuto e 2 para os segundos. E aí o segundo eu vou ter um contador que vai contar de 0 a 9, um contador que vai contar de 0 a 5. No minuto eu também tenho um contador de 0 a 5 e um contador de 0 a 9. E na hora, em conjunto, eles têm que contar de 00 até 23. Tá? Se você reparar lá a unidade do minuto e a unidade do segundo, tá? Sempre eles vão contar de 0 até 9. Tá? Ele vai até o 9 e volta. Já a dezena do segundo e a dezena do minuto, ele é um contador de 0 a 5. Tá? À medida que ele recebe o pulso da sua unidade, ele vai contando e vai contando até 5. Agora, a hora, ele não conta até 3. Você não tem um contador de 0 a 3 e um contador de 0 a 2. Porque aqui nós temos, por exemplo, 8 horas da manhã. Então esse contador aqui, no caso, ele não conta somente até 3. O que vai acontecer é que os dois em conjunto vão ter que contar até 23. Então o que vai acontecer é que eu posso querer ter 2 contadores e fazer um reset forçado para eles. Tá? Que foi um dos grandes pontos que nós vimos na aula passada. E aí, se eu quero fazer um contador, né, eu tenho que adotar a seguinte postura. Se eu quero fazer um reset forçado para esse contador, eu tenho que adotar a seguinte postura. E que postura é essa? Eu tenho que pegar aqui a minha contagem final, que é 23, e somar mais 1. Por quê? 23 mais 1 vai dar 24, e é o 24 que eu vou querer transformar em 00. Então, quando a minha dezena estiver no 2 e a minha unidade estiver no 4, eu quero que esses contadores façam um reset, mas eu quero resetar os dois ao mesmo tempo, porque eu quero transformar o 24 em 00. Então, eu vou dar uma olhada quem é o 2 em binário. O 2 em binário é 0010.
Então, eu vou marcar aqui, ó, 0, 0, 1, 0. Tá? E o 4 em binário é 0, 1, 0, 0. Então, está aqui o 4 em binário, 0, 1, 0 e 0. Tá? Então, esse 4 em binário e esse 2 em binário, eu vou ter que dar um jeito para que quando aparecer o 2 na dezena e o 4 na unidade, eu quero fazer um reset. Como que eu faço um reset? Eu vou pegar esse 1 aqui do meu Q2, né, da minha unidade, mais esse 1 aqui da minha dezena, e quando eu tiver essa situação do Q1 em 1 e o Q2 em 1, eu quero fazer o reset. Então, se eu quero que aconteça quando a minha dezena estiver com o Q1 em 1 e quando a minha unidade estiver com o Q2 em 1, eu vou ter que usar o quê? Uma porta E, que é justamente a porta AND, tá? Que é a porta que sai 1 quando eu tenho 1 e 1 na entrada, né? A porta que multiplica. Então, somente quando eu tiver 1 aqui e 1 aqui, é que vai sair 1 nessa saída aqui. E aí eu vou ligar onde? Eu vou ligar no MR1 e no MR2, né, da unidade, e vou ligar no MR1 e MR2 da dezena. Tá? Então, dessa forma, ele vai contar de 0, 0 até 23, porque vou estar pegando o 24 e vou estar transformando o 24 em 0, 0. O que faltou? O que faltou é que nós acabamos de revisar, que é justamente pegar a nossa unidade e mandar um pulso para a dezena para quando ele chegar no 9, para que a dezena conte em função, né, do primeiro ciclo de contagem da unidade. Então, o que eu tenho que fazer? Pegar o Q3 da unidade e ligar no clock da dezena. E aí eu vou ter, então, um contador de 0, 0 até 23. Bom, e aí voltando no nosso relógio digital, né, dessa forma, o que vai acontecer? Se eu quero realmente fazer essa contagem, então eu vou pegar aqueles que contam até 9 e vou aterrar, que é justamente a unidade dos segundos e a unidade dos minutos. E quem conta de 0 a 5, eu vou fazer 5 mais 1. Quem que é 5 mais 1? É 6. E quem é o 6 em binário? É 0, 1, 1, 0, conforme está marcado aqui, né? Então, esse é o 6 em binário. Então, pegando o 6 em binário, eu sei que aqui eu vou ter 0, 1, 1, 0, né? Então, eu vou querer transformar o 6 em 0, 0, né? Ou seja, eu quero propiciar um reset para esse contador. Então, eu vou pegar aqui o Q1 e vou ligar no MR1 e vou pegar o Q2 e vou ligar no MR2, porque esse contador ele é um contador de 0 até 5. A mesma coisa eu vou fazer também para o contador da dezena dos segundos. Então também aqui eu quero contar até 5, então vou colocar aqui o 6 em binário, que é 0, 1, 1, 0. Esse é o 6 em binário. E aí quando o Q1 estiver em 1, né, vou colocar aqui quando o Q1 estiver em 1 e o Q2 estiver em 1, né, e o Q2 estiver em 1, eu vou ligar no MR1 e no MR2. Aí ele vai contar até 5, tá? E por último, né, eu tenho o contador de 00 a 23. E se eu tenho o contador de 00 a 23, o que eu vou fazer? Eu vou fazer então 23, né? Vou fazer 23 mais 1, né? Que é igual a 24. Então, quando a dezena, né, tiver no 2 e a unidade tiver no 4, né, eu vou fazer um reset forçado. E aí o 2, né, é 0, 0, 1, 0, olhando aqui na tabelinha de conversão. O 2 é 0, 0, 1, 0, então tá lá 0,
0, 1 e 0, tá? E o 4 é 0, 0, 0, o 4 é 0, 1, 0, 0, né? Esse é o 4. Então vai ficar aqui, ó, 0, 1, 0, 0, tá? Então se ele é 0, 1, 0, 0, o que eu vou fazer? Quando o Q1 estiver em 1, né? E o Q2 da dezena estiver em 1, né? Quando eu tiver essas duas situações, um e o outro, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou fazer o reset dos dois, tá? Dos dois contadores. Então tá aí, a gente consegue fazer esse reset. Então, pessoal, foi isso que nós vimos na aula passada, tá? O reset forçado, seja ele de um contador só ou um contador duplo, tá? Então, dessa forma, a gente consegue ver, né, como que eu faço para fazer contagens intermediárias, no caso do relógio digital. Bem, e aí é lógico que a gente está pensando em colocar decodificadores e displays, né? Se a gente está pensando num relógio, ele não vai ser composto somente pelo contador, ele vai ser composto também cada bloco vai ter um contador, um decodificador e um display para ele pegar essa informação em binário e colocar ela em decimal no display. Bem, eu tinha deixado alguns exercícios para a validação da sua presença, eram 3 exercícios para você fazer, para validar a sua presença, e eu gostaria agora de corrigi-los. Então vamos lá no primeiro exercício, para realizar o reset, né, dos contadores para que eles façam as contagens indicadas. Então a primeira contagem de 00 até 70, então eu vou pegar 70 mais 1 vai ser igual a 71, então quando eu tiver a dezena no 7 e a unidade no 1, eu vou fazer então o meu reset forçado. Então, quem é o 7? O 7 é 0, 0, 1, 1, 1. Então, eu coloco aqui 0, 1, 1 e 1. E o 1 é 0, 0, 0, 1. Né? Igual está ali na nossa tabelinha. Então, 0, 0, 0, 1. Então, aqui a gente tem 71. Vou usar uma porta AND, aí eu posso usar com quantas entradas eu quiser. Vou pegar aqui o meu Q0, vou ligar na porta AND, vou pegar o meu Q1, todo mundo que estiver em nível lógico 1 eu vou ligar na porta AND. E o Q2 também, ligo ele na porta AND. Aí eu tenho o Q0 da unidade, né? Então eu vou ligar ele na porta AND também. E a saída dessa porta AND eu vou ligar no MR1 e MR2 da unidade e o MR1 e MR2 da dezena, tá? E aí eu vou também fazer a ligação do Q3, né, da unidade no clock da dezena, tá? Porque aí é a questão do cascateamento em si. Então tá aí o contador de 00 a 70, peguei o 71 para fazer o reset forçado. Na letra B, eu tinha lá um contador de 00 até 56. Então, eu vou fazer 56 mais 1 igual a 57. Então, minha dezena vai ser o 5 e a minha unidade vai ser o 7. Então, tá aí 57. O 5 é 0101. Então, eu vou colocar aqui 0101. 1. E o 7 é 0111. Então coloco aqui também na minha unidade 0, 1, 1 e 1. Então, dessa forma, eu vou pegar uma porta AND e vou mandar todas essas saídas para a entrada da porta AND. Vou mandar então o Q2 da unidade, o Q1, né, todo mundo que estiver em nível lógico 1, tá?
para que quando eu tiver todos esses caras em 1, eu vou ter 1 na saída, né? Eu preciso ter 1 E1, 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 E1 para ter 1 na saída. Então aqui eu coloco mais um 1 e aqui no Q2 eu coloco mais 1. E aí a saída dessa porta AND eu vou ligar tanto no MR1 quanto no MR2 da unidade e também no MR1 e no MR2 da dezena. Legal, fiz a ligação aí do reset e faltou o quê? Ligar o Q3 da unidade no clock da dezena. Então tá aí, peguei o 57 para resetar e então ao invés dele mostrar o 57, ele vai mostrar 00. Então eu vou ter a impressão que ele contou até 56. E a letra C, ele conta de 00 até 42. Então 42 mais 1 igual a 43. Né? Então quando a minha dezena for 4 e a minha unidade for 3, né? No 43 eu vou fazer o meu reset forçado. Então o 4 é 0100, tá? Então tá aqui 0100, né? E o 3 é 0011. Então coloco aqui 0011, né? Esse é o nosso 3. Vou pegar uma porta AND e vou colocar todo mundo que está em 1 nessa porta AND. Então vai o Q2 da dezena, né? Vai o Q1 da unidade e vai o Q0 da unidade, tá? E aí a saída dessa porta AND vai resetar o MR1 e o MR2 e vai resetar também o MR1 e MR2 da dezena. Então tá aí feito o reset. O que eu vou fazer agora é de interligar, ou fazer o cascateamento, pegar o Q3 da minha unidade e ligar no clock da minha dezena para que um comande o outro, para hora que ele chegar no 9, passar para o 0, ele faça então o reset, dê a borda de descida, na verdade, para o contador. Então tá aí, pessoal, esse exercício 1C, né, de 00 a 42. Estou pegando então o 43 e transformando em 00. Pessoal, agora nós vamos dar uma olhadinha, né, na parte mais prática do 7490. Nós vamos ver que o 7490 ele é mais do que saída, né, Q3, Q2, Q1, Q0 e também MR1, MR2 e clock. Ele tem outros pinos, aliás, ele tem 14 pinos. E a gente tem representado apenas 7 desses pinos. Então vamos dar uma olhada no datasheet do 7490 para ver aí a função dele. Então tá aí, olha, a gente tem representado, a gente tem olhado, a gente tem se preocupado com o 7490 sobre esse aspecto, né? Levando em consideração que dentro dele eu tenho flip-flops, a saída desses flip-flops Q3, Q2, Q1, Q0. A gente já está estudando isso desde lá do exercício que nós fizemos com o contador a partir do flip-flop tipo T, né? Então a gente se preocupou até então com a saída, com as 4 saídas, com o clock, né, que é o meu combustível, onde eu vou dar a borda de descida e ele vai começar a contar. Vai contar onde? No Q3, Q2, Q1, Q0. E 2 entradas muito importantes, que é o MR1 e MR2, que eu vou utilizar sempre que eu quiser fazer um reset forçado. Então eu estou utilizando, eu estou representando dessa forma, tá? Conforme aqui no canto, no canto superior. Então dessa forma é a nossa única preocupação, MR1, MR2, Q3, Q2, Q1, Q0 e o clock. Mas será que se eu pegar esse 7490 para usar somente trabalhar com esses 7 pinos é o suficiente? Então, como ele tem mais pinos, né, a gente vai ter que ter outras preocupações também. Então, na verdade,
a pinagem, quando a gente fez esse desenho aqui, era uma representação básica. A pinagem dele é um pouquinho diferente dessa, é um pouquinho mais complexa e vai dar origem, então, a outros pinos, que é essa daqui. Então, aqui a gente vai ver que eu tenho, na verdade, 2 clocks, né? Nós temos 2 clocks aqui, o CP0 e o CP1, né? São dois clocks na realidade, né? Tá aqui o CP0 e o CP1, tá aqui MR1 e MR2, a gente reconhece eles, Q3, Q2, Q1, Q0, beleza, a gente tem utilizado. Apareceu um MS1 e MS2, a gente precisa ver o que é isso. Enfim, a gente vai analisar caso a caso. Bom, então essa aqui, ó, é a pinagem do 7490, falando cada pino dele, qual é a sua função. Então a gente tem usado o símbolo dele, mas na verdade ele é um componente que tem 14 pinos, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre esses pinos. Olha, pino 1. O pino 1 é o CP1. Então é esse cara aqui, ó, o CP1. Bom, o CP1 ele é uma entrada de clock do segundo flip-flop. Pareceu um negócio meio estranho, tá? Vamos deixar o CP1 para o final, né? Que aí a gente vai conciliar ele com outras funções. Então vamos olhar aqui o pino 2. Olha, o pino 2 está aqui, é o MR1. Beleza, você conhece o MR1. Então, quando você quiser acessar o MR1 no 7490, você vai acessar ele aonde? No pino 2 do CI. O pino 3 é o MR2, né? Pino 3 MR2 está aqui, ó. MR2 o pino 3. Legal, a gente está vendo que são entradas de uma porta NAND cuja saída está ligada aonde? No clear. Então, quando eu coloco 1 e 1 aqui, ele vai fazer 1 vezes 1, 1, bolinha inverteu 0, sai 0 nos clears e força o quê? 0 no clear, ativou o clear. Então, manda 0 para o Q3, para o Q2, para o Q1 e para o Q0. Aí você vai fazer então o reset. Essa é a nossa lógica do reset, né? Dessa forma com que nós fazemos o reset forçado. Pois bem, o pino 4 ele é chamado de NC. E o que é NC? NC significa não conectado, tá? Ou seja, não tem função nenhuma o pino 4. O pino 5 é o VCC. O VCC ele é um pino de alimentação positiva. Todo CI tem o seu VCC e o seu GND. Então é onde eu ligo lá o meu barramento de 5 volts. Vai ser no pino 5. A gente não representou ele aqui, mas é equivalente ao nosso VCC. Pino 6 e pino 7 são entradas de uma porta NAND cuja saída está ligado no preset. No preset. Então isso significa o seguinte, assim como eu tenho formas de fazer um reset forçado usando o MR1 e MR2, ou seja, forçar 0 na saída, eu consigo também fazer um preset forçado, ou seja, forçar 1 na saída. Então, assim como eu consigo forçar o número 0 na saída, ele também me dá a possibilidade de forçar o número 9 na saída. Então, a minha saída ficaria então com os números referentes ao 9 em decimal, né? Com Q3, Q2, Q1 e Q0. Então, pessoal, esse MS1 e MS2, ele não vai... normalmente a gente não utiliza eles, tá? E, na verdade, eles mais atrapalham do que ajudam. Por quê? Assim como nós vimos que o MR1 e o MR2 eles não podem ficar abertos, porque senão ele entende como 1 e 1, e aí ele faz 1 vezes 1, 1 inverteu 0 e ativa todos a saída em clear, né? Vai forçar a saída para 0. Se eu deixar o MS1 e MS2 em aberto, ele também vai fazer 1 vezes 1, 1 inverteu 0 e vai mandar 0 para todos os presets. Vai mandar 0 para cá e para cá, porque ele vai estar em 1 e 1, né? Aberto, ele vai entender como 1 e 1. 1 vezes 1, 1 inverteu, virou 0. E aí ele vai colocar 0 na saída e vai forçar o preset.
Então, mesmo que você não use, e é muito provável, se você for fazer algum projeto com 7490, que você não precise usar o MS1 e MS2, você tem que pegar pelo menos um desses pinos e fazer o aterramento, tá? Jogar ele para negativo, jogar ele para GND. Pode ser um ou pode ser os dois, tá? Então, o MS1 e MS2 serve para você fazer o preset, para forçar 9 na saída. E é difícil você querer fazer isso com um contador crescente, tá? Então, na maioria das vezes, a gente pega ele e aterra. Mas se você não aterrar, ele vai ficar, o contador vai estar recebendo borda de descida no clock, mas ele vai estar parado ali no número 9. Tá? Então esse é o pino 6 e pino 7 é necessário aterrá-los. Depois o pino 8 é o Q2, né? O 9 é o Q1, o 11 é o Q3, né? E o 10 e o 12, desculpa, o 12 é o Q0. São as 4 saídas. Pulou o 10 por quê? Porque o 10 é o GND. Tá? Então é alimentação negativa, eu tenho que ir lá no pino 10 e colocar alimentação negativa. O interessante do 7490 é que ele foge do padrão, né? Onde você tem normalmente VCC e GND 714. Né? No 7490 você tem VCC e GND no pino 5 e pino 10. Tá? Então ele vai ser diferente aí do padrão. Depois nós temos lá o pino 14. Olha só, esse pino 14 é o que o fabricante chama de CP0. Mas se você olhar, ele é, na verdade, a nossa entrada de clock, né? A nossa entrada de CLK. Tá? Então ele é a nossa entrada CLK, o clock inicial aí do nosso contador. E ficou faltando então, que eu pulei, deixei para o final, já que a gente está falando de clock aqui no final, né? Para falar do CP1. O CP1... ele na verdade, o pino 1, né? Tá aqui o pino 1, e ele é a entrada do clock de um flip-flop que ignora o primeiro flip-flop. Então, se eu ignorar o primeiro flip-flop, o que vai acontecer? Esse contador, ele vai contar somente até 5. Então, existe uma forma de fazer o 7490 contar até 5, desprezando o CP0, desprezando o Q3, e usando o CP1, tá? Ele conta até 5. Se bem que é mais lógico você fazer ele contar até 5 utilizando um reset forçado, que foi a forma com que nós aprendemos. Eu vou ligar justamente o meu pino 12 até o meu pino de CP1, que é o meu pino 1. Então,
essa ligação do pino 12 com o pino 1, ela precisa acontecer para que o meu contador possa contar. Então, é fundamental numa contagem, né, para você colocar o 7490 para contar de 0 a 9 ou fazer um reset forçado, que você ligue o pino 12 no pino 1. Então vamos dar uma resumida no que nós falamos até então, né, aqui com as funções do 7490. Então o que eu preciso fazer para que ele funcione? Bom, o pino 1, que é o CP1, né, esse pino 1, eu vou ter que ligar esse pino 1, né, que é o pino 1, no pino 12. Tá? Vou ter que fazer essa ligação aqui para que ele funcione. O MR1 e MR2, aí vai depender até quanto você quer contar. A gente vai fazer a primeira hipótese, né? Se eu quiser contar até de 0 a 9. Eu quero contar de 0 a 9, então eu vou ter que fazer essa ligação aqui. Tá? Vou ter que ligar ele no GND. Aí depois, o 4 ele é não conectado. O 5 é um VCC, eu ligo ele até o VCC. Tá? Pino 6 e 7 é o MS1 e MS2. Eu não quero utilizá-los, então o que eu faço? Eu aterro eles, tá? Porque eu não quero forçar o preset. Tá? Depois o Q2, Q1 e Q0 são saídas. Né? São saídas que aí eu vou ligar provavelmente numa placa de decodificador. Aqui o Q0, além de ir para o pino 1, né, ele também vai para a placa de decodificador. E o CP0, né, ele é o meu clock original, é o meu CLK, é o cara que realmente eu vou mandar as bordas de descida, né, e baseado nessas bordas de descida é que ele vai estar fazendo a contagem. Então, basicamente, essa é a ligação que eu tenho que fazer, e eu esqueci uma aqui que é o GND. Pino 10 é GND, eu tenho que aterrar. Tá? Então, aqui o pino 10 e pino 5... são pinos para você fazer a alimentação do CI. Tá? Vamos dar uma olhadinha então. Olha, aqui é lógico que a gente está trabalhando com a possibilidade de ligá-lo também, né, numa placa de decodificador e display. Então vamos aproveitar, né, e vamos refazer esse exemplo. Tá? Vamos fazer primeiro para ele contar até 9. Aqui a gente aproveita e já liga na placa do decodificador. Então olha só. O pino 1 a gente vai ligar no pino 12, tá? Eu vou ligar aqui o 1 no 12. Por quê? Por causa daquela ligação interna do clock do CP1 que ficou faltando internamente, a gente vai fazer isso externo. Depois eu vou pegar, como é para contar até 9, né? Eu vou juntar o MR1, o MR2 e vou ligá-los no GND, tá? Vou ligar aqui no Terra. Vou colocar aqui o símbolo de GND aqui nessa parte. Pino 4 não conectado. 5 eu vou ligar no VCC. Vou representar aqui, vou colocar aqui um positivo, né, que é o positivo da minha fonte. 6 e 7 eu vou aterrar, né, porque eu não quero ativar o preset, eu não quero forçar a minha saída para 9. Né, eu não quero forçar no máximo, que é o 9. E por que o 9? Porque é o máximo que esse contador conta. Tá? Depois, aqui a gente tem o pino 14. Esse pino 14 aqui seria então o meu CLK. Né? Seria onde eu entraria com bordas de descida para que ele conte. Né? Então esse aqui é o meu clock original. É movido a bordas de descida que o 7490 vai contar. Né? Então está aqui o meu CLK. E aí, pessoal, é importante eu fazer a ligação do Q3, Q2, Q1, Q0 na placa do decodificador. Então eu sei aqui que o meu A ele é o mais significativo. Então esse A aqui eu vou ligar no meu Q3. O B é o meu segundo mais significativo. E eu vou ligar ele no Q2. Aqui vai dar uma cruzada, mas eu vou até mudar de cor para não ficar muito cruzado. Então aqui, deixa eu pegar aqui, olha, cor da tinta azul, vou fazer de azul. E aí depois o meu C, ele vai no meu Q1, né? Vai no meu Q1, e o D vai no meu Q0. Mas o Q0 também já está em uso, não tem problema, tá?
eu vou fazer essa ligação, eu posso pegar em qualquer ponto aqui do meu Q0. Sem contar que o meu GND, né, eu vou ligar ele no negativo. Então, vou puxar para cá, vou ligar ele no negativo, tá? Tá aí a ligação de 0 a 9, tá? Então, dessa forma, ele vai contar de 0 a 9. Isso aqui é um decodificador, um display, ele é anodo, né? Vou ligar aqui no VCC, né? Então, para que eu alimente, né, o decodificador, o display. Então, aqui eu também não me preocupei muito com a pinagem do 7447 e o display, porque a gente já viu isso nas aulas anteriores. A novidade é o 7490. Então tá aí, de 0 a 9. Agora, e se eu quisesse não contar de 0 a 9, se eu quisesse contar de 0 a 5? Puxa vida, se eu quisesse que ele contasse de 0 a 5, o que eu teria de modificação? Né? Onde que eu teria que modificar esse circuito? Eu teria que modificar ele justamente no MR1 e MR2. Tá? Então aqui eu teria que não fazer dessa forma, né? Mas pegar então o meu MR1 e MR2 e fazer um novo reset. Tá? No caso aqui, se eu quero contar até 5, eu vou pegar o 6, que é 0110. Né? Que é 0110, vou até colocar aqui, ó, 0110. E aí, quem que eu vou ligar? O Q2 e o Q1 no MR1 e MR2. Eu vou fazer por dentro só para não ficar muito cruzado mesmo, mas aqui a ligação seria dessa forma. Né? Então tem o Q0, Q3, tá aí o Q1, né? Eu vou ligar no MR1 e o Q2 eu vou ligar no MR2. Não importa quem vai em quem, o importante é que ele vai ter essa ligação. Beleza, agora ele está configurado para contar até 5, tá? E não até 9. Até 9 eu só aterro o MR1 e MR2. Para contar até 5 eu vejo, faço lá, como nós aprendemos na teoria, como que eu faço a ligação para ele contar até 5. Pego o 6, que eu vou transformar o 6 em 00 através do reset forçado. Então, dessa forma, eu vou ter um contador de 0 a 5, tá? Fazendo as modificações aí do meu 7490. Então, pessoal, o 7490 é um componente muito útil, né? Ele é muito utilizado com o decodificador e com o display, e ele é extremamente importante aí na eletrônica de maneira geral. Bom, e aí a gente tem aqui um exemplo, né? Eu já mostrei esse exemplo para vocês, né, uma vez, logo nas primeiras aulas, né, do 7490, e eu vou repetir esse exemplo para que a gente possa dar uma olhadinha aí no funcionamento. Aqui então eu tenho a placa de display, né, com o display e o decodificador. Aqui é o positivo e o negativo dessa placa. Foi feito em placa separada. Aí eu tenho o ABCD, né, que foi conectado através de fio no contador. Então ele vai contar, que está numa outra plaquinha, tá, recebendo até o positivo e o negativo da fonte. E nessa outra plaquinha tem o 7490, que vai para 4 contadores. E esses contadores desses 4 contadores aqui, que vão para o meu decodificador, né? De acordo com o desenho que nós fizemos. Então, dessa forma, a gente consegue fazer um contador. Então, está ele contando de 0 a 9, voltando para o 0. Né? Essa configuração ele está para contar de 0 a 9. Tá? Então, isso aí seria a aplicação prática justamente do que nós fizemos ali no nosso desenho anterior, que seria o ápice aí do que onde a gente queria chegar, né? Colocar realmente o contador para contar, conseguir enxergar ele contando, tá? Então tá aí o nosso contador. Voltando lá no nosso relógio digital, né? Onde nós vimos lá a parte dos resets, vimos toda a parte de como que a gente faz para resetar. Vamos dar uma olhada agora como que ficaria o nosso relógio digital finalizado, né? Porque o nosso relógio digital é finalizado, onde a gente lá aterrou, né? Quem conta de 0 a 9, quem conta de 0 a 5, nós ligamos como eu pego o 6, que é 0110, nós ligamos então o Q2 e o Q1, né? No MR1 e MR2, então nesse caso aqui que ele conta até 5, nós tínhamos feito essa ligação, né? Ligando o Q1 e o Q2, né?
Isso é o que a gente acabou de fazer logo no começo dessa aula. Esse outro aqui também, né, ele conta de 0 a 5, né? E o Q1 e o Q2, né? E nós vimos então o que conta de 00 a 23, nós pegamos o 24. O 24, o 2 é 0010, então a gente manda esse 1 aqui. E o 4 é 0100, então a gente manda esse 1 aqui. E a gente joga eles, né, na porta END, né, nessa porta END aqui. E essa porta END a gente manda para os dois, para o MR1 e MR2 da unidade e MR1 e MR2 da dezena. Isso nós fizemos no começo da aula. O que eu queria trabalhar com vocês agora é como que eu faço para esses módulos conversarem entre si, né? Por quê? Porque eles vão estar contando esse de 0 a 9, esse de 0 a 5, esse de 0 a 9, esse de 0 a 5, esses dois de 00 a 23. Nesse de 00 a 23, a gente já pode dizer o seguinte, isso a gente já sabe, né? Que nessa contagem, né, eu tenho também que pegar o meu Q3 e ligar no clock desse, tá? Então, uma forma deles estarem conectados. Mas como que eu faço a ligação do clock entre eles? Bom, aí você vai me falar, bom, eu pego o Q3 e ligo no clock do seguinte, né? Por que que a gente fazia isso, né? A gente fazia isso pelo seguinte, né? Nessa ligação do clock, nós adotávamos essa estratégia porque nós tínhamos justamente quando ele sai do 9 e volta para o 0, né, ele acaba dando uma borda de descida, e essa borda de descida ele faz com que ele incremente. Então, nesse primeiro, na minha unidade dos segundos, eu vou ligar aqui um gerador de funções, né, alguém que gere um pulso, né, gere as bordas de descida. Para que a minha dezena entenda que ele saiu do 9 e foi para o 0 e é hora dele contar, eu vou mandar o meu Q3, né, para o clock desse daqui. Ó. Mudei de cor porque com o vermelho eu estou representando agora a ligação do clock em si. Né? Agora, o que acontece? Se eu fizer isso com a minha dezena, né, olha o problema que eu vou ter. Ele não conta de 0 a 9, ele conta de 0 a 5. Como ele conta de 0 a 5 e do 5 ele volta para o 0, olha o que vai acontecer. Ele vai contar 0, 1, 2, 3, 4, 5 e do 5 ele volta para o 0. Tá? Então aqui eu não vou ter o 6, aqui eu vou ter o 0. Então do 5 para o 0 eu vou gerar uma borda de descida? Não vou gerar uma borda de descida. Então se eu não vou gerar borda de descida, adianta eu ligar o Q3 dele no clock do seguinte? Não adianta, porque vai faltar essa borda de descida. Então, do 5 passando para o 0, olha, não tem borda de descida. Não existe borda de descida. Do 0 vai para 0, isso não é borda de descida. Então, o que eu vou ter que fazer nesse caso? Como é uma transição do 5 para o 0, né, do 5 ele vai imediatamente para o 0, então o que acontece? Ele vai contar 0, 1, 2, 3, no 4 ele vai levantar, desde que eu pegue, ao invés do Q3, desde que eu pegue o meu Q2. Então, se eu ligar o Q2 nesses contadores que contam de 0 a 5, aí eu não vou ter problemas, aí ele vai levantar do 3 para o 4, ou seja, vai subir do 3 para o 4, e do 5, como ele volta para o 0, né, do 5 para o 0 ele vai gerar essa borda de descida. Então, quando eu tenho um contador de 0 a 5 no relógio, e isso só vale para o relógio, tá? Tudo que nós vimos até agora, ligando o Q3 no clock do seguinte, tá valendo. Só vai ser uma exceção para o relógio, para a dezena do relógio, né? Para a dezena do segundo e para a dezena do minuto. Por quê? Porque a hora ela não tem padrão centesimal. A hora ela tem padrão de base 60, né? Porque uma hora ela não tem 100 minutos. Uma hora ela tem 60 minutos. Então, nesse caso, como ele conta até 5 e do 5 ele volta, ele não vai conseguir gerar
a borda de descida. Para esse caso, então, eu vou ter que pegar, ao invés do Q3, eu vou ter que pegar o meu Q2. Tá? Então é o Q2 que vai no clock desse daqui. Esse aqui ele conta, ele é minuto, ele é unidade do minuto, conta de 0 a 9. Esse eu mando o Q3. Tá? Mandei o Q3 para cá. Beleza. Agora, aqui como eu tenho de 0 a 5, ele não vai dar a borda de descida, porque ele parou antes. Então esse eu tenho que mandar o Q2 para cá. Então mandei o Q2 para cá. E aqui está certo, né? Porque ele não conta até 3, ele vai até 9. Em um determinado momento ele vai zerar os dois. Então, pessoal, esse aqui seria o esquema de ligação também do relógio, né? Fechando aí o nosso relógio, né? Como que seria o esquema de ligação do diagrama em blocos. Aí você imagina, né? Aquele vídeo que nós acabamos de ver, para cada contador, né? Para cada módulo do relógio, eu precisaria de 2 placas, né? Daquela que nós representamos, o contador mais o display representando cada uma delas. Então tá aí, né? Essa aí seria a forma geral aí do nosso relógio digital. Muito bem, então eu gostaria agora de deixar para você o exercício para validação da sua presença. Esse é um exercício diferente porque é uma lista de exercício que vai revisar o conteúdo que nós estudamos aqui nessa segunda parte, né, da matéria. Então ele vai revisar a partir de display de 7 segmentos, né, passando ali pelos decodificadores e também pelos contadores. Então você vai fazer esse exercício que é um pouquinho mais amplo, né, e fazer então o upload na plataforma. Isso porque na próxima aula nós temos a nossa prova 2, né, que é a nossa última aula dessa matéria, né, da matéria de eletrônica digital. Então nós faremos a nossa prova 2 na próxima aula, e essa lista ela visa fazer uma revisão aí do conteúdo que vai cair nessa prova. Então nessa nossa prova 2, né, vai cair display de 7 segmentos, decodificador para display de 7 segmentos e também os contadores aí, aqueles contadores a partir do 7490, né, caindo então a parte dele com somente um contador, né, com ele fazendo reset forçado, e também com 2 contadores cascateáveis e também com reset forçado. Então essa lista de exercício, né, ela vai revisar então os tópicos que vão cair na próxima prova, né, que é na próxima aula. Legal? Um grande abraço a todos e bons estudos!